Oi pessoas, bem-vindas a esse canal. Eu me chamo Tainá Ramos e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como Opções Binárias mudou a minha vida e toda a minha forma de pensar. Talvez você esteja aí pensando em começar, mas está em dúvida se realmente vale a pena. Então eu vou contar pra vocês um pouco da minha experiência. Em 2017 eu iniciei na faculdade de psicologia. E lá para 2019, quando já estava fazendo 2 anos que eu estava nesse curso, eu resolvi trancar porque eu já não tinha mais tanta certeza se era aquilo mesmo que eu queria. Quando eu tranquei a minha faculdade, eu só fiquei trabalhando, eu estava trabalhando em um restaurante na época, e eu estava trabalhando final de semana e dia de semana, então eu estava trabalhando de domingo a domingo. Nessa época, para mim era tudo que eu queria, eu simplesmente queria largar tudo e trabalhar. E foi o que aconteceu. Tava muito realizada, muito feliz nesse trabalho, porque eu nunca tinha trabalhado antes. E aí, em um certo dia, depois de uns 2, 3 meses que eu tranquei a faculdade e resolvi me dedicar ao emprego só, houve um corte de gastos. E aí eu entrei para esse corte de gastos, então eu precisei sair em dia de semana, ficando apenas com sábado e domingo, que pra mim não era suficiente. Quando isso aconteceu, isso me abalou demais, porque eu gostava, né, de trabalhar em dia de semana, e eu gostava porque eu conseguia ganhar um dinheiro e fazer minhas coisas, assim. E aí eu fiquei em casa, a semana inteira eu ficava em casa, eu comia muito, então nessa época eu engordei demais, eu ficava muito tempo nas redes sociais e aquilo estava me fazendo mal, muito mal. E aí, um certo dia eu vi num site de notícias que ia sair um concurso para minha cidade. Resolvi fazer. Foi nessa época que eu me redescobri, porque eu não imaginei que eu ia conseguir ficar tanto tempo assim estudando e determinada a fazer uma coisa, porque eu estava determinada a passar nesse concurso. Estudei muito, chegou o dia da prova, eu fiz a prova, não passei, faltou 1 ponto para eu ter passado, então acertei 1 ponto a menos da metade. Fiquei muito desmotivada, porém uns 2 meses depois saiu um outro concurso, 2, e aí eu falei, vou fazer os 2 porque eu já estou com tudo fresco na minha memória do outro concurso, então vou fazer os 2. Fiz os 2, passei nos 2. Quando eu passei nos 2, eu já tinha certeza, né, que eu ia ser chamada, porque eu tinha passado muito bem. E aí eu esperei, continuei trabalhando no final de semana e só tava esperando eu ser chamada. Fui chamada, fui assinar meu termo de posse, foi tudo muito bom, eu tava muito feliz, eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu tinha sido chamada. E nessa época, foi em março de 2020, foi quando o coronavírus veio e alastrou tudo e aí teve que parar tudo. Eu não sabia quando eu ia ser chamada para começar a trabalhar, mas eu sabia que era certeza, que era a minha certeza que estava ali. E a partir do momento que voltasse tudo a funcionar novamente, eu ia ser chamada. Nesse tempo, meu namorado já estava conhecendo Opções Binárias, né? Ele estava vendo as lives, estudando gráfico, operando na conta demo, indo para a conta real. E aí ele me perguntou se eu não me interessava. Como eu tava sem emprego, sem nada, eu não tinha nada pra fazer e tava só aguardando eu ser chamada novamente, eu resolvi estudar. E quando eu tive o primeiro contato, eu achei que era um conto de fadas, um pote de ouro no fim do arco-íris, porque parece ser muito fácil. Eu acredito que todos os iniciantes tem essa sensação de ser muito fácil, e foi isso que eu tive, a sensação de ser muito fácil. E por essa sensação eu acabei perdendo, né, um pouco de dinheiro. Na conta demo eu consegui operar muito bem, sem seguir estratégia nenhuma, mas eu ganhava muito dinheiro na conta demo, né, então dinheiro de mentira. E aí eu falei, nossa, se eu faço tudo isso aqui na conta demo, imagina na conta real. Foi aí que aconteceu. Coloquei dinheiro na conta real e fui fazendo como eu fazia na conta demo. Resultado, isso mesmo que vocês chutaram. Perdi o dinheiro. Aí eu resolvi estudar então uma estratégia. Tá, vou ver a estratégia que eu vou seguir. Eu fiquei mais ou menos uns 9, 10 meses só para achar uma estratégia.
Porque eu seguia uma estratégia em uma semana, quando dava loss eu achava que a culpa era da estratégia e partia para outra estratégia. Então eu nunca fiquei numa estratégia fixa, então eu nunca segui um gerenciamento, né? E aí, no meio disso tudo, eu tive várias crises de ansiedade por me descontrolar, né? Porque às vezes eu vinha de uma semana positiva com uma certa estratégia, e aí quando eu perdia, eu me descontrolava, mudava a estratégia, já mudava tudo, já tinha que estudar tudo de novo, então foi um tempo que eu senti que eu patinei. Mas claro que isso foi muito, muito, muito importante para minha evolução. Eu resolvi parar para analisar tudo, né? Porque eu tava já me sentindo muito mal, tive muitas crises, tive muita vontade de quebrar o notebook, de jogar no chão, de parar com tudo. Mas eu consegui, né, me manter firme e eu resolvi parar de operar para eu estudar um pouco. Para eu ler um pouco, para eu me conhecer um pouco, então essa parte é muito importante. Analisar qual é o seu perfil, né, o que você espera daquilo. Foi isso que eu fiz, li muito. Eu li vários livros que falavam, né, do mercado, das emoções e tudo mais. Foi aí que eu resolvi, então, voltar para a faculdade, porque eu vi que o mercado era muito emocional, muito mais emocional do que a técnica. Claro que a técnica conta demais, mas a técnica é uma coisa que você vai treinando e você aprende e você não esquece, você só aperfeiçoa. Já o nosso emocional é uma coisa que muda constantemente. Às vezes a gente acorda de um jeito hoje e amanhã a gente acorda de outra forma. Às vezes a gente aceita perder hoje, mas amanhã a gente já não aceita perder mais. Então eu resolvi voltar para a faculdade e mesclar essas duas coisas, porque eu vi que era totalmente a minha área, eu realmente gostava disso. E eu gostava de entender como essas emoções funcionavam, né? Principalmente quando envolviam dinheiro. Então foi nessa época que eu decidi voltar para a faculdade. E foi também nessa época que eu vi uma outra pessoa que não opera opções binárias ensinando uma estratégia. Eu fiz o curso, o meu namorado comprou esse curso e eu fiz junto com ele. E aí eu resolvi adaptar a estratégia que essa pessoa ensinava no curso dele para opções binárias. Foi o que me fez ficar confiante na técnica, porque eu sabia que era eu que tinha adaptado. Era eu que tinha adaptado ali do meu jeito. Claro que a técnica já existia, mas não era para opções binárias. Então, isso me fez ficar confiante com a técnica. Foi aí que eu comecei a testar a técnica. E eu já tava ali, né? Já tinha lido muito, eu já tava decidida que eu não queria mais aquele sentimento de descontrole pra mim. E eu comecei a seguir, né, o meu gerenciamento junto com a técnica. Não mudei a técnica, eu fiquei uns 3 meses só perdendo nessa técnica, só perdendo, mas eu não mudei a técnica. Eu senti que eu fiquei muito resiliente e eu senti que parar para estudar, para me entender, foi muito, muito bom. Então eu recomendo muito, se você tá, né, operando qualquer coisa que seja, fazendo qualquer coisa que seja, se você está se sentindo confuso com o que você está fazendo, se para você tá meio sem sentido ou tem sentido, mas você não tá conseguindo encontrar um caminho certo, para um pouco, vai estudar, se conheça, né? Acima de tudo, se conheça. Mas eu sinto e eu falo, né, que se não fosse opções binárias, eu não iria conseguir virar nenhuma chave na minha cabeça. Se não fosse opções binárias, eu ainda estaria com a mentalidade de 2020, que eu simplesmente só queria passar no concurso, trabalhar, e pra mim eu ia zerar a vida, né, trabalhando, porque eu nunca tinha trabalhado de verdade, assim, de receber todos os salários todos os meses certinho. Então, pra mim, eu ia zerar a vida, assim, a partir do momento que eu começasse a trabalhar no concurso. Talvez eu não teria voltado ainda com a faculdade, porque o que me motivou foi essa questão emocional que eu senti e que todo mundo sente, principalmente quando você é iniciante. Então, por isso eu digo que sim, opções binárias mudou toda a minha vida, toda a minha forma de pensar, toda a minha forma de ser, toda a minha forma de agir. Eu me esforcei para ser melhor, para eu me dar bem nesse mercado, para eu ter sucesso. E isso, com certeza, né, me fez evoluir demais. E independente se você está perdendo
Valorize esse momento. Esse momento é único, ele não vai voltar mais. E é nesse momento que você vai aprender, que você vai evoluir. Não existe momento melhor para você evoluir do que esse momento que você está passando. Esse momento que você não sabe se isso vai dar certo. Então, se você não tem certeza se isso vai dar certo, talvez você precise se conhecer melhor, talvez você precise estudar melhor. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, se com você aconteceu da mesma forma, ou se você está passando pela mesma situação que eu estava passando lá no início, deixa aqui seu comentário. Não esqueça de se inscrever, de dar um like. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram, eu posto muita coisa lá, faço vários stories e sempre que você quiser conversar comigo, vou estar lá no direct, vou responder, vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição desse vídeo. Me segue lá, a gente troca um papo. E é isso, nesse vídeo foi isso que eu quis quis compartilhar a minha experiência e espero que tenha feito sentido pra você. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.